Você ainda tem tempo. Tem uma música da Ludmila Ferber, que eu cantei há alguns anos atrás, num congresso do Diante do Trono, que dizia: ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo, ainda é tempo. Retome de onde houve um abalo, retoma de onde houve uma queda, retoma de onde houve uma derrota, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. É uma música tão preciosa. E ela ministrou tanto ao meu coração, porque uma das grandes estratégias do diabo é falar: não tem mais jeito, não tem mais tempo, né? Para você já deu, já passou, você pisou na bola demais, né? E, na verdade, não é nada disso. E a gente precisa se lembrar de uma coisa. Como é que começa a Bíblia, gente? Como é que começa? Primeira frase da Bíblia, vocês lembram? Criou Deus os céus e a terra. Então pensa, no princípio, criou Deus. Então Deus já estava antes do princípio. Isso a gente precisa se lembrar, a gente sabe disso na teoria, mas na hora que a gente está lidando com o tempo, a gente esquece dessa realidade. O nosso Deus é atemporal. Deus não está preso no nosso relógio. Deus está fora do nosso tempo, das nossas 24 horas. Ele antecede a isso. Ele criou todas as coisas. Ele criou os anos, os dias, os meses, as vezes que a Terra ia dar volta em torno do Sol. Ele criou todas as coisas. Mas, às vezes, a gente esquece. Mas nós não podemos esquecer. Porque somos regidas, amadas, compradas por um alto preço, por um Deus autoexistente. Nós precisamos de nos lembrar que, se somos filhas de Deus, até as coisas que a gente acha que está atrasado, não está. Até as coisas... Meu pai, a gente nessas férias, meu pai estava dando alguns conselhos para a gente, para os netos, né, que já são adultos. E aí o papai começou a repetir uma frase que ele sempre repetia. Ele falava assim: porque o cavalo passou selado e eu deixei passar a oportunidade. Não deixem passar a oportunidade. E aquilo me incomodou como nunca tinha me incomodado antes. E o Senhor me deu uma palavra para liberar ali sobre o meu pai, pela misericórdia e graça dele. O que meu pai estava se referindo? Em alguns momentos na vida profissional dele, ele recebeu propostas. Propostas que poderiam ter levado ele para um caminho de sucesso, né, para um caminho de prosperidade financeira. Mas ele temeu, ele recuou diante da novidade, de ter que soltar aquilo que já estava garantido por algo novo, por empreendimento, né, por algo, uma ousadia, e ele recuou. E aí ele fica remoendo essa história, sabe? Ao longo dos anos eu fui vendo em várias fases o meu pai falando isso. Hoje meu pai está com 84 anos. E ele vem falando isso porque eu perdi a oportunidade. O cavalo passou selado e eu perdi a oportunidade. E naquela noite, a gente estava sentado, todo mundo, depois de um momento de devocional e culto, e o Espírito Santo bradou dentro de mim. Ele não perdeu a oportunidade. A maior oportunidade, ele pegou o cavalo. E eu virei para o meu pai e falei assim: pai, o senhor não perdeu a oportunidade, não. Porque para o mercado de trabalho,
a gente tem um tempo de validade. Para o mercado de trabalho, a gente passa. Deixa eu falar para o senhor, a grande oportunidade da sua vida o senhor não perdeu. Aquele dia que o pastor John e a dona Joy entraram na nossa sala, o casamento de vocês dois estava destruído. E Jesus foi oferecido a vocês. E o Senhor disse sim. E o casamento de vocês foi reconstruído. E vocês estão aqui com mais de 60 anos de casado. E pela saúde de vocês e pela nossa saúde emocional. O cavalo mais importante o Senhor não perdeu. O Senhor falou sim para Jesus naquela noite. E o casamento do Senhor foi restaurado. E isso reverbera na minha vida e vai reverberar na vida dos meus filhos e dos meus netos. A gente tem que discernir, pai, o que realmente é importante na vida. E às vezes a gente coloca tanto peso e tanta importância em coisas que são passageiras, efêmeras. Hoje meu pai não trabalha, tem um tempão, está aposentado. Faltou alguma coisa para a gente? Não. Deus tem sido fiel conosco, tem nos dado coisas que nós nem imaginaríamos? Sim, porque Deus cuida dos seus, ponto final. Mas precisava de um sim do meu pai. Naquele dia que Jesus entrou lá naquela sala da minha casa, e meu pai e minha mãe se renderam a Jesus, isso mudou o nosso destino. Então a gente precisa de deixar de ouvir as vozes de Satanás dizendo, não tem jeito, não vai dar, já passou da época. Se eu estou viva, gente, a vida só acaba quando acaba. E mesmo assim não acaba, né, gente? Ela muda. Para nós ela muda. Mas ela não acaba. Somos eternos, amém? Em Cristo Jesus, confiados no sacrifício da cruz, a nossa esperança é que nós seremos ressuscitados. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 11. E nós vamos lembrar de uma ressurreição que fez muita diferença. Um dos momentos mais extraordinários na caminhada de Jesus aqui na terra. Essa história de Lázaro, que a gente conhece tão bem, tem tudo a ver conosco, com a nossa ressurreição. Com aquilo que Jesus estava fazendo, não apenas na vida de Lázaro, mas naquilo que ele estava para manifestar no mundo espiritual. Todos nós seríamos ressuscitados. Jesus venceu a morte. Eu estou na linguagem NVT, no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz desse mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar? Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então, ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar. Quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer.
Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar, e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, vem e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Esse texto já nos é tão conhecido, tão maravilhoso, tão espetacular. E nós somos tão parecidas com Marta e Maria. Nós cremos que Jesus é a ressurreição, nós cremos que Jesus é o Messias de Deus, nós cremos que Ele tem poder sobre todas as coisas, nós cremos que no último dia nós vamos ressuscitar, se estivermos mortas, se o nosso corpo físico tiver sido separado de nós, nós vamos ressuscitar. E aí a gente pensa, a gente sabe isso tudo, é fácil da gente entender isso com o nosso intelecto. Mas quando as coisas não acontecem no tempo que a gente espera que elas aconteçam, a nossa tendência é nos frustrarmos, é nos desesperançar. A gente fala que crê, mas a gente tem que começar, meninas, a agir como quem crê. A acreditar que mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando tem um defunto há 4 dias, o Senhor pode usar aquela situação para transformar tantas outras situações. Quando Jesus não foi para Betânia, ele recebeu a notícia. E a expectativa era: ele tem poder para curar. Avisa para o mestre, avisa que Lázaro está doente. E se ele vier, elas tinham certeza, se ele vier, no nosso tempo, algo sobrenatural vai acontecer. Mas elas limitaram ao tempo que elas acreditavam ser o melhor. Não, vamos chamar, ele tem que chegar enquanto meu irmão ainda está vivo. Esse era o objetivo delas. E Jesus sabia disso. E Jesus não foi. Eu fico imaginando para aquelas pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, que sabiam que ele tinha um relacionamento com Marta, Maria e Lázaro, quando ele falou assim, ok, e continuou no mesmo lugar durante 2 dias, será que os discípulos falaram assim, o mestre não está nem aí, né? Foi não. Às vezes, o outro, vai ver que já mandou ser curado aqui mesmo, ele tem poder para isso. Mas quando Jesus fala, agora vamos, que Lázaro dormiu, ele estava esperando Lázaro morrer. E aí você pensa, como assim, Senhor? O Senhor está sendo intencional em provocar uma dor dessa? O Senhor quer ver Maria e Marta sofrendo? Não, gente, o Senhor nunca quer ver a gente sofrendo. Mas às vezes vai precisar da gente sofrer para os nossos olhos serem abertos. Às vezes vai precisar de você passar por uma dor, caminhar num vale, para você ganhar um outro olhar sobre aquela circunstância.
Para você ter mais empatia com aquilo que a sua irmã vive e você não entende. Tem a ver com aquilo que Deus tem adiante para te entregar. Tem algumas coisas que Deus vai permitir na nossa vida para nos esticar, para nos treinar, para nos aperfeiçoar. Mas nós precisamos de nos lembrar que Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus que só nega o bem aos seus filhos. A palavra de Deus diz que Ele não é um Deus que vai dar uma cobra no lugar de peixe, pedra no lugar de pão. O problema não é o que Deus está fazendo, o problema é a nossa confiança. Porque quando as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo, nós nos frustramos, nos amarguramos e nos fechamos para tudo que Deus pode fazer através dessa situação. A gente se fecha, e é isso que Satanás quer. Que a gente se feche, que a gente joga a toalha e que a gente começa a responsabilizar Deus pelas coisas que não deram certo. A gente pensa que Deus perdeu o controle. Que Deus perdeu o timer. Como com certeza Maria e Marta pensaram. Se o Senhor, as duas falam a mesma coisa. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não morreria. Ou seja, em outras palavras, agora o Senhor não tem poder para fazer nada. Porque se o Senhor... Gente, tira esse se da sua vida. Se é nota musical. Deus está no governo da sua vida? Ele é o rei? É Ele que manda? Você rendeu sua vida aos pés dele? É importante você pensar antes de responder, porque frequentar uma igreja não faz de você filho de Deus. É fácil a gente abraçar a religião. É fácil, fácil. O Senhor quer que a gente tenha relacionamento. Que a gente se achegue. E quando a gente se achega, Ele se achega. E quando a gente tem relacionamento, a gente sabe exatamente o que a pessoa quer dizer quando ela quer dizer. A gente estabelece um relacionamento de confiança. Por isso que o versículo que eu citei aqui, né? Correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem? Os que esperam no Senhor. São esses que correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor. Mas a gente não quer esperar. A gente quer esperar nada. A gente entrou nesse ritmo desse mundo e as coisas têm que acontecer. A gente só falta dizer para Deus como é que Ele tem que agir. Senhor. Isso é tão Marta e Maria, né, gente? Marta. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só depois que me ajude? A Marta dando ordem para Jesus. A mesma Marta que está dando ordem para Jesus também servia Jesus com todo o seu coração e boa vontade. A gente é igualzinho, né, gente? A gente pode falar isso aqui da Marta, que é todo mundo da mesma laia. Todo mundo bolacha do mesmo pacote. E Jesus fala assim, Marta, 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 andas ansiosa. O que é ansioso, gente? Excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E aí a gente não vive o hoje. A gente não contempla o hoje. A gente não fica presente nesse tempo. E a tartaruga lá do Kung Fu Panda, né? O passado é história. O futuro é mistério. E hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. E é isso. Mas aí a gente fica fora do tempo. Não do jeito que Deus é fora do tempo. Mas a gente não vive, não se deleita em Deus hoje. E a gente começa a assumir os rótulos que Satanás vai colocando na gente e que o mundo vai colocando na gente. Passou o seu tempo de estudar, querida. Você vai ingressar numa universidade aos 50? Você tem cérebro? Tem vontade? Tem sonho? Tem vocação? Vai ser fácil? Não. Nada que na vida vale a pena é fácil. Tudo que vale a pena na vida dá trabalho. E é por isso que a gente valoriza tanto. Porque o que vem fácil, vai fácil.
Mas a gente se deixa intimidar. Por quê? Porque a gente está colocando o propósito de Deus dentro de uma caixinha de tempo. Quando Josué e Calebe conquistaram a terra, eles tinham mais vigor, ou tanto quanto os jovens. Eles já não eram jovens. Mas foi Josué que herdou o bastão de Moisés e guerreou pela terra. E ele falava: eu me sinto com o mesmo vigor que eu tinha quando eu vi espiar a terra pela primeira vez. Tinham se passado 40 anos. Aquela geração toda que duvidou morreu no deserto. Só entraram na terra quem tinha mais de 20 anos, menos de 20 anos. Todos os de 20 anos para cima morreram no deserto. Os acima de 20 anos, só Josué e Calebe. Porque Deus não está nem aí para a sua idade. Ele tem uma vida para você viver, Ele tem um propósito para você viver. O dia que o seu propósito estiver completo, Ele te leva para casa. Há uns anos atrás eu li num livro que nós somos indestrutíveis até que o plano de Deus esteja completo na nossa vida. Há divergências nesse pensamento, porque tem teorias hoje que falam, não, tem uns crentes que apressam a morte. Apressa a morte porque colhe do que planta, né? Então o Luciano Subirá mesmo está aí ensinando debaixo dessa premissa. Você não cuida do seu corpo, esse é um plantio. Você vai colher. Você vai colher aquilo que você planta. Então, se você é bom mordomo do seu corpo, você está cuidando da sua saúde. No que cabe a você, você está cuidando, ok. Você vai ser recolhido a hora que Deus quiser. Agora, se você não está cuidando, você vai colher da sua semeadura. De qualquer maneira, gente, o que eu quero dizer para vocês, enquanto nós estivermos vivas, Deus continua tendo um propósito. Eu estou velha demais para servir a Deus. Gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente é indesculpável. A gente é indesculpável porque a gente vê Deus levantando homens e mulheres de todas as idades. Quando Noemi pensou que a vida dela estava acabada, os filhos mortos, marido morto, sozinha e sem nada em Moabe, resolveu voltar para a terra. Quando ela chega, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Estava amarga. Mal sabia Noemi o que Deus ia fazer. Que Deus ia dar a ela uma descendência. E que esse descendente estaria na ancestralidade do Messias. No final do livro de Ruth, mostra Noemi se deleitando com o neto. E as amigas dizendo, bendito seja Deus, Noemi tem um filho. Recomeçou tudo. Deus é um Deus de recomeços. Não importa a idade. Mas quantas vezes a gente quer limitar Deus dentro do nosso relógio? Dentro da data do nosso nascimento. Gente, definitivamente, não acreditem nas falácias do diabo. E eu volto a dizer, a Bíblia é a nossa inspiração, não as revistas. A sociedade diz que você está velha. E Deus está dizendo, eu vou te dar sonhos. Eu vou te dar sonhos. Gente, com a chegada do Tito, meu neto, algo novo nasceu em mim. Porque agora eu olho para o meu neto, filho do meu filho, e eu vejo o meu filho de novo. E eu vejo o João brincando com o Tito, e eu vejo um filminho lá, voltando lá, ele brincando com o Miguel. Eu vejo ele fazendo as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras, fazendo assim no queixo, blá, 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 exatamente como ele fazia com o Miguel. Eu vejo ele se deleitando, e a gente se assenta no chão para brincar com o Tito. Era uma coisa que eu pensei que já tinha passado, mas ressurgiu. Recomeçou. E agora eu tenho uma outra cabeça, uma outra relação comigo mesma, com o ambiente que eu estou. Então tem uma serenidade, não tem aquela urgência.
Eu não tenho que levantar para lavar, passar, cozinhar e manter a casa arrumada. Eu tenho que me prender nesse momento, curtir o Tito enquanto ele está aqui, ao alcance dos meus abraços e beijos, e brincar com ele e participar da vida dele. Mas tem mulheres aí que falam assim, não me chama de vó. Por que uma mulher não quer ser chamada de vó? Porque eu vou me sentir velha. E eu volto a dizer, só fica velho quem tem o privilégio de estar vivo. Isso devia ser motivo de alegria e não de peso. Mas a gente entra na vibe, na conversa fiada desse século. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele fala, não entrem na forma de pensamento desse século. Não entrem, não entrem, não entrem. Mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Tem uma outra mente. Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Marta e Maria olham para Jesus e falam, o Senhor chegou tarde demais. O Senhor chegou tarde demais. Jesus não chegou tarde demais. Ele foi intencional naquilo que ele estava fazendo. Ele precisava chegar além do tempo em que Marta e Maria tinham expectativas de que ele viesse. Para quê? Para não apenas curar um amigo, mas ressuscitar um morto de 4 dias. Deus sempre quer fazer infinitamente mais. Mas a gente sempre fala, não vai dar, é tarde demais, já passou da época. Não mantenha a pedra lá, porque senão vai feder. A gente está sempre dando o mesmo argumento para Jesus. Não mexe nisso não, Jesus. Deixa isso para lá, Jesus. Eu não tenho mais energia para isso não. Vai tomar umas vitaminas, minha linda. Vai fazer uns exercícios aí. Ô, gente, muita coisa que a gente não dá conta, não é por causa da idade, não. É por causa da negligência com o nosso corpo. A gente come porcaria, não se exercita, não suplementa, leva de qualquer jeito. Quando aparece a doença, a gente ainda culpa Deus. Oh, Deus, porque o Senhor permitiu. O que você queria, filha? Uma carteirinha te isentando da lei da semeadura? Tem coisas que a gente pode fazer por nós mesmas. Cuidar do nosso próprio corpo é uma delas. Entender que até o nosso corpo foi comprado por precioso preço, sangue. E esse corpo vai ser glorificado, vivificado e glorificado. Nós não vamos precisar do suplemento quando o corpo glorificado vier, mas eu quero te dizer, você ainda não está no corpo glorificado não, linda. E muitas vezes a gente não vai além, porque a gente não dá conta. E a gente não dá conta não é porque Deus não tem sonhos e projetos e planos e quer fazer infinitamente mais. É porque nós não cuidamos de nós mesmas. Nem dos nossos pensamentos, nem das nossas palavras e nem daquilo que a gente põe para dentro da gente. Se você tem uma Ferrari, você nunca vai pôr qualquer gasolina. Quero te dizer, minha linda, você é uma Ferrari. Para a Ferrari se quebrar, tem peça de reposição. Para você, não. Você é única. Você pode até usar um coração de outra pessoa, um rim de outra pessoa, pelo transplante. Mas nada é igual à peça original. E muitas vezes a gente não tem esse mesmo cuidado com o nosso corpo. E a gente negligencia. E a gente ainda justifica. Tem idade mais para isso? Não. Então morre. Né, gente? Se eu estou viva, eu tenho um Deus que cuida de mim, que me governa, que tem planos. Eu é que sei que pensamentos que tem sobre vocês, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um destino, uma herança, ou o fim que desejais. Ô, gente, até a hora que eu morrer, eu quero ser frutífera. Até o meu velório, esses dias eu vi, gente, uma pessoa que morreu, um cara que, com certeza, muito espirituoso e bem-humorado. Ele morreu e pediu para os amigos todos tocarem uma fita que ele gravou antes de morrer, quando ele estivesse no fundo da cova. Põe o caixão no fundo da cova e, antes de jogar terra em cima, põe o vídeo.
Aí está todo mundo ali no cemitério, consternado. Aí, liga, alguém solta a fita. Aí ele vai lá. Hello? Oi? Tá escuro aqui. Me tirem daqui. Oi, tem alguém aí fora? E o povo, que estava chorando, estava consternado, começou a rir. Eu fiquei pensando, gente, até o último momento esse cara deixou uma marca. Ele falou assim, eu não quero deixar os meus amigos pesados. Eu quero que eles se lembrem de mim como um cara leve, bem-humorado. A morte não pode tirar isso de mim. E nem deles. Eu fiquei curiosa para saber se esse cara era crente. Porque ele agiu como um cristão deveria agir. Tanta gente fala, nossa, gente, mas velório de crente é uma coisa diferente. E é esse o nosso destino, gente. Como nós somos eternos em Cristo, até o nosso velório tem que ser oportunidade para salvação, testemunhos. As pessoas que estão ali na beira do nosso caixão não é bajulação, não. As pessoas têm que saber o que a gente fez no secreto, é ali na beira do caixão. As histórias, os testemunhos. Isso é maravilhoso. Então, até na hora da nossa morte, o Senhor quer fazer de nós uma árvore frutífera. Então, que papo é esse de meu tempo acabou? O seu tempo de pecado acabou, o seu tempo de miséria espiritual acabou. É esse tempo que acabou, é esse tempo que ficou para trás. O Egito ficou para trás, o tempo do Egito foi. Agora é uma nova jornada, um novo tempo, onde nós fomos reconciliados com Deus e agora podemos gozar da companhia dele, como Adão e Eva gozavam da companhia dele antes da queda. Então pare de dar desculpas para justificar a preguiça, a negligência. Isso também é pecado, gente. Preguiça é pecado. Negligenciar é pecado. Negligenciar seu próprio corpo é pecado. Eu decidi que eu quero ficar uma velhinha saudável. Na primeira semana eu tive crise de abstinência do açúcar. Mas segue firme aí, vai melhorar. Eu perdi 12 quilos. Glória a Deus. Porque a minha disposição virou outra. Eu comecei a cuidar da minha saúde mental. A gente pensa assim, depressão é coisa do demônio. Demônio é um parasita. Ele se encosta onde tem brecha para tentar te destruir. Mas a depressão é uma doença. Ela tem que ser tratada, encarada como uma doença. Combatida como uma doença. Eu estava conversando com um psiquiatra e ele estava me dizendo, Helena, as pessoas pensam que a depressão é apenas um processo emocional. Não é. É um processo fisiológico. O seu cérebro inflama. O seu cérebro passa a não responder e a produzir substâncias importantes para a manutenção da vida. E aí você pensa que você está irritada, que é o capeta, é guerra espiritual. Estou tão desanimada. Dá uma olhadinha na sua vitamina B12, na sua vitamina D. E vai no psicólogo. Quem sabe você está com depressão, nem está sabendo. Burnout, trabalha demais, se estoura todo. Não, mas eu tenho que servir a Deus. O fardo de Jesus é leve. Você está pesado de servir a Deus, você pegou alguma coisa que Ele não mandou você pegar. E aí a gente pega por quê? Por causa de vaidade. Porque a gente quer ficar bem na fita. E aí a gente morre. Esse dia eu também vi no Instagram uma menina falando assim, e aí, gente, tudo bem? Olha, eu quero dizer para vocês, o final é o seguinte, a gente morre. Ela falou assim, a gente morre. Ela, é isso mesmo, não estou sendo fatalista. Eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. O final é esse, a gente morre. E aí, o que você vai fazer até lá? Eu falei assim, olha, fale por você. Eu vou morrer, mais ou menos, né? Eu vou dormir. É legal quando Jesus fala, Lázaro dormiu. Ele não usou a palavra, Lázaro morreu. Só falou quando os cabeção não entenderam. Então tá bom, se ele dormiu, Paulo também usa esse termo. Dormir, dormir. E é legal que quando a gente dorme, a gente perde a fé de tudo. Mas é tão bom quando a gente acorda, né? Oh, Deus, obrigado. Primeira coisa que eu agradeço a Deus, Deus, obrigado porque eu acordei. Tem tanta gente que não acordou hoje. Que bom que é viver. Nós precisamos, minhas irmãs queridas, de entender que o Senhor não se atrasa nem se adianta.
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Há tempo para todas as coisas. E quando você pensa que Deus está atrasado, não, Ele está te aperfeiçoando. Ele está te esticando. Ele está te ensinando a confiar nele. Ele está te convidando para um outro nível de maturidade de caminhar com ele. E de se deter no dia que se chama hoje, confiando de que ele está cuidando do amanhã como ele cuidou do ontem. Será que você pode lembrar, trazer à sua memória, tantas lutas que você venceu? Tantos lutos que você superou? Tantas batalhas que você pensou, não vou dar conta, e deu? Traz à memória o que o Senhor fez por você até aqui. Ele é fiel para completar tudo que Ele começa. Mas nós podemos pôr tudo a perder pela nossa ansiedade, ou pela nossa murmuração, pela tristeza, pela angústia, daquilo que a gente não deixou Ele levar embora. Anda pesada e carregando os entulhos do passado, lembrando das histórias tristes do passado. Deixa esse passado no passado, vira essa página. E olha para frente. O passado é maravilhoso para nos ensinar lições. Mas não dá para voltar para lá. É para frente que a gente está caminhando. Quem anda para trás é caranguejo. Vai para frente. Olha para frente. Nosso destino está adiante. O pessoal fala, nossa, agora eu estou numa idade que estou descendo a serra. Então, eu estou subindo. Meu destino está lá em cima. Eu estou subindo. Por isso que a gente fica cansado no final. Porque a gente subiu a montanha toda. Ninguém aqui está descendo, não. Nós estamos subindo. E o nosso objetivo é o topo. Está cansado? Para, descansa, bebe uma aguinha e continua. Nosso destino é o topo. Onde Ele está. Então pare de dar desculpas. E pare de se negligenciar. Hoje é tempo de você reorganizar a sua vida. De você se assentar aos pés do Senhor, desfrutar dessa comunhão e dessa parceria, desse relacionamento que Jesus reconquistou. Ele abriu o caminho, agora você pode voltar. E você pode estar a sós com Deus, e você pode discernir a voz de Deus, no meio de tantas outras vozes. E você pode desenvolver a sua confiança nele pelas suas próprias experiências diárias com ele. E você pode começar a ver respostas às suas orações. E quando você não as vir, você tem aquela plena convicção. Não está demorando. Vai chegar no tempo que tiver que chegar. Porque o Senhor é bom. E eu não vou ser abençoada e feliz só quando chegar, não. Eu vou ser abençoada e feliz hoje, porque hoje Ele está comigo. Ele está me forjando, Ele está me esticando, Ele está dilatando o meu coração, Ele está me ensinando a amar apesar de, permanecer apesar de. Entenda, gente, enquanto Jesus esperou, tanta gente sofreu. Marta sofreu, Maria sofreu. Os mais chegados, a vizinhança, sofreram. O próprio Jesus, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas o texto diz que ele chorou. Ele se identificou com a dor da perda, da morte, que veio pelo pecado. A morte é a herança do pecado. Por isso Jesus chorou. E a boa notícia do Evangelho é que a morte não pode mais nos tragar. Então pare de viver como um zumbi. Zumbi é um morto-vivo. Já morreu, mas está aí, vivo. Está vivo, mas está morto. Não, gente. Vida abundante, a gente já desfruta aqui. As mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a amarem seus maridos, serem boas donas de casa. Tem um propósito para todas nós, tem uma jornada para todas nós. Se torne esse instrumento afiado. Mantenha-se na bigorna do ferreiro. Deixa ele te amolar. Deixa ele te afinar. E você vai continuar útil, mesmo quando você for uma ferramenta de muitos anos de uso. Quantas pessoas te abençoaram aos 80?
Edmeia Williams é uma inspiração para mim. Na última viagem que a gente fez para a estrada de Paulo, né, pela jornada de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, ela comemorou 80 anos. E quando você entra no vídeo que está fixado lá no meu perfil, ela dança, ela pula, ela tem um vigor daqueles que esperam no Senhor. Corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. As meninas ficam assim: onde que está a irmã Edmeia? Eu falei assim: nunca procure a Edmeia atrás, querida. É ela que está puxando o grupo. Que vigor. Mas o que dá esse vigor para Edmeia? Intimidade. Ela abre mão de qualquer coisa para estar aos pés do Senhor. Ela acorda de madrugada para ler a Bíblia. E isso para ela não é um fardo, é um deleite. E eu olho para ela e falo assim: meu Deus, se eu chegar nos 80 igual a Edmeia, eu estou feliz, Senhor. Ao Senhor, então te organiza. Você ficar nessa vida sua aí, vai chegar nem nos 60. Nós temos que nos posicionar. E acreditar que aquele que está além do tempo, acima do tempo, antes do tempo, é poderoso para nos fazer viver em confiança. Mesmo quando as coisas não saírem do jeito que a gente está esperando. Mesmo quando a resposta ainda não veio. O milagre não vai acontecer só quando chegar a resposta, gente. Já está acontecendo aqui agora. Ele está te tornando mais perseverante. Muitas pessoas falam comigo assim: Helena, a gente tem visto que você tem permanecido. Por que elas veem isso? E por que elas me falam isso? Eu acredito que é por causa da história que eu carrego com a minha filha mais velha. Muitas pessoas me dizem: que bom que você não desistiu, que bom que você não parou. Por que eu pararia? Jesus não parou quando ele estava perdendo a própria vida. Por que eu pararia? Eu vou dar a minha vida do jeito que ele deu a dele, até o fim. Do jeito que eu puder. Do jeito que ele quiser. Na confiança de que nenhuma das minhas orações foram perdidas. Todas elas estão sendo recolhidas. E eu precisava de passar por tudo que eu passei. Hoje eu já consigo ver isso. Eu precisava de ter a arrogância abatida. Eu precisava de entender que quando tudo dá certo com o filho, não é mérito nosso, é graça. Eu tive que aprender a me perdoar pelas falhas que eu cometi. Eu tive que aprender a amar, apesar de o diferente. Porque amar quem é igual a gente é fácil. E eu podia ficar aqui o resto da noite falando para vocês quantas lições eu aprendi e estou aprendendo nessa jornada, enquanto espero a plenitude do meu milagre. E já estou agradecendo o perfume do milagre que já está chegando, o cheiro do pão quentinho. Ele não se atrasa, nem se adianta. Então desfrute o hoje. Seja útil hoje, seja serva hoje. Ama o Senhor hoje, cuide de você hoje, declare o seu amor hoje. Não adie, não espere, não procrastine, porque o tempo do Senhor para você é agora. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque lá em Betânia, há tantos anos, eles esperavam a cura de um moribundo, de um doente. E o Senhor tinha muito mais para fazer. Marta e Maria esperavam alegria, surpresa, milagre, alívio. Mas o Senhor deu muito mais para toda aquela vila. E esse milagre de ressurreição está nos alcançando e nos encorajando até hoje. O Senhor é o nosso tesouro. E sabemos que quando o Senhor fala espera, o Senhor sabe o que está fazendo. Quando o Senhor fala não, o Senhor sabe o que está fazendo. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós queremos declarar nessa noite:
Nós confiamos em Ti. Que o Teu Espírito Santo nos aperfeiçoe nessa confiança. Queremos descansar aos Teus pés, acreditando que o Senhor sabe de tudo que precisamos e que no tempo oportuno, o melhor tempo, o Senhor vai manifestar o que nós queremos? Não, o que o Senhor quiser, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que te amam. Nós te agradecemos por essa noite e te pedimos, transforma a nossa mentalidade, nos desintoxica das mentiras bem contadas desse tempo e nos dê os teus pensamentos, porque eles são bem mais elevados que os nossos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.